Como os irmãos sabem, nós ainda estamos na nossa série. Hoje nós terminamos então a nossa carta de Filipenses, né? Provavelmente a gente dará início à carta de Gálatas, mas o que eu queria hoje finalizar é o capítulo 4. Mas eu não posso deixar de falar do cerne da carta, né, irmãos? E o 4 também fala sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia já, a gente já vai perceber que o capítulo 4 fala muito disso, né? Fala da alegria, da importância de nós mantermos a nossa alegria em Cristo Jesus. Da importância de nós entendermos que Jesus é o centro da nossa satisfação. Nós somos seres muito variáveis em nossas emoções e sentimentos. Ora nós estamos felizes, ora nós estamos tristes, ora nós nos sentimos bem, ora nós nos sentimos mal. De vez em quando somos tomados até mesmo, conversava até com uma irmã essa semana, é natural, a Bíblia fala do dia mau, então nós temos às vezes aquele dia, sabe, que a gente acorda meio para baixo, meio cansado, sem vontade de trabalhar, mas não tem jeito. Principalmente quando o tempo está chuvoso assim, né? Normalmente nós temos dias em que nós nem mesmo sabemos explicar, às vezes, um pouco das nossas tristezas. E não são tristezas com o marido, com a família, às vezes são apenas um dia ruim, um dia que a gente não sente alegria. O apóstolo Paulo vai nos recomendar a pensarmos em Jesus para resolver isso. A carta de Filipenses, como eu já disse, é conhecida teologicamente como a carta da alegria. E apesar de estar preso, ele nos convida a reforçarmos isso. Cristo é a razão da nossa alegria. Toda alegria, irmãos, mundana ou vivenciada em nós, ela é transitória. Nenhuma alegria, ela é eterna. Nenhuma alegria, ela se mantém em nós. Se você come algo que gosta, logo esse prazer passa. Daqui a pouco você precisa comer de novo. Se você faz uma viagem maravilhosa, logo você quer outra viagem. Você pode até desejar voltar para o mesmo lugar, mas se você for lá muitas vezes, aquele lugar perderá a graça para você. Você já viu que tem pessoas que gostam da praia, mas porque normalmente não moram lá. Mas quem mora lá fica meses sem ir na praia às vezes. Porque quando se tem, a gente se farta. A gente fica meio enfadado com isso. É importante. O apóstolo vai dizer sobre isso. Nós precisamos nos ocupar e pensar e meditar em Jesus sendo o ponto principal da nossa satisfação. O nosso contentamento, irmãos, ele é muito frágil. O que gostamos hoje, amanhã deixamos de gostar. O que amamos agora, amanhã deixamos de amar. E muitas vezes o que nós estamos brigando para ter, ou sofremos para pagar, às vezes na metade das parcelas a gente já deixou de usar. Tem gente que compra uma bicicleta porque diz que vai emagrecer. Não terminou de pagar as parcelas e ela já serve para colocar roupa só. A esteira não serve para mais nada. E você já está lançando no grupo das amigas, vende-se uma esteira semi-nova. Lógico, você nunca usou, é praticamente nova. Mas quando chegou, era motivo de agora vai, agora eu vou ficar com o corpo perfeito. Mas você abandona. Contentamento é uma das coisas mais complicadas para o ser humano. E Deus está sempre nos exortando a termos contentamento. A prova é que nada sustenta a nossa vida com nenhum contentamento eterno. Nós dizemos que quando ficarmos adultos, seremos contentes. Mal sabem os jovens que não é bem assim. Aí a gente diz, não, quando eu arrumar uma namorada, mas não é para sempre. Quando eu casar. Irmãos, nosso contentamento é algo muito frágil. E Paulo vai falar na toda a carta a respeito disso. E outras coisas mais. Mas, ainda falando de contentamento, o capítulo 4 vai continuar com isso. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos. O versículo 1 vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, e muito queridos, minha alegria e coroa,
estáis firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar ou a receber, senão somente vós. Por também, uma outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não procuro dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Cadê? Eu já perdi o versículo. É o 18. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. E cheio estou, depois de que recebi de Epafrodito o que da vossa parte foi me enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam, e todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Essa é a última parte da carta de Filipenses. Paulo vai falar de contentamento, Paulo vai falar de muitas coisas aqui. Paulo tem bastante lições para nós. Na verdade, Paulo tem muitas outras coisas que eu e você podemos atentar aqui. Eu quero, de maneira pontual, apresentar algumas coisas que a carta nos mostra. A primeira é que Paulo abre esse capítulo fazendo uma exortação. Continuando ali, ele diz, portanto, continuando o capítulo 3, que ele falou que nós éramos cidadãos dos céus, que a nossa herança estava no céu, ele entra agora dizendo, vocês são a minha coroa, vocês são aquilo que me alegram. Irmãos, nada torna mais verídico a satisfação de um pastor ou de um líder que abriu uma igreja do que ver os irmãos sendo fiéis. Os irmãos abandonando o pecado, deixando a vida dissoluta de pecado e vivendo cada vez mais para Jesus. A fidelidade do apóstolo Paulo, a fidelidade dos filipenses, que faz a alegria e torna os filipenses, a igreja de Filipe, a coroa do apóstolo Paulo, não é a fidelidade em dar dinheiro para ele. Não que eles não o dessem, eles também davam. Ele vai dizer aqui mais para frente que quando ele precisou, nenhuma igreja ajudou.
a não ser os filipenses. A prontidão e a boa vontade em se preocupar com a necessidade do seu pastor era algo muito real na vida desses irmãos. Eles não olhavam assim, tipo, mas ele está ali para padecer mesmo, é isso mesmo, o pastor tem que padecer. Não, ao saber das dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentava, logo eles fizeram um rateio e já deram um jeito de resolver. Isso é muito saudável para essa igreja. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando da fidelidade, da maneira como esses homens e mulheres, eles rejeitavam o pecado. Como eles abandonavam a prática de pecado e como eles cada vez mais se aproximavam daquilo que o Evangelho convida a cada um de nós a sermos. E o que é que o Evangelho nos convida? Sede santo, porque o vosso Deus é santo. A santidade dessa igreja é algo notório, irmãos, não na sua prática eclesiástica, mas no exemplo de vida. Mas até mesmo em meio aos santos, vocês vão perceber que nós temos diversos problemas e conflitos. O versículo 2, por exemplo, ele vai fazer um apelo a duas irmãs da igreja. E Paulo não tinha esse cuidado porque ele sabia que ele lidava com uma igreja madura. Ele lidava com cristãos adultos. Ele não tinha o problema de escrever uma carta e citar o nome. Sabe por quê? Porque ele sabia que essas pessoas tinham maturidade para ouvir a exortação. Irmãos, eu temo, porque já vezes fui repreendido por chamar a exortação de alguém e a pessoa dizer, mas por que você falou comigo aqui? Ai, por que você chamou eu assim? Nunca mais me repreenda na frente de alguém. Veja, eu já padeci isso como pastor. Isso me foi dolorido na alma. Me foi mais pesado do que exortar. Mas tudo bem, esse é o amargo do livro. E eu mastigo com prazer. Não tenho problema, faz parte da minha vida pastoral, por vezes, mesmo tendo autoridade de chamar a atenção de alguém em vista da igreja, ser repreendido por fazer isso em vez. E olha que eu nem sou muito. Puxem na memória aí quantas vezes vocês me viram fazer isso. Mas ainda assim, as poucas que fiz, fui mal visto e repreendido. E fui tido como vilão. Como alguém que estava agindo sem sabedoria, ou até mesmo como tolo. Mas ninguém para pensar que talvez não seja a ausência de prudência e sabedoria do pastor, mas a infeliz imaturidade daquele que está sendo exortado. Paulo só pode exortar a Ródia, a Evódia e a Sintique numa carta pública que vai ser lida por todas as igrejas, por todos os irmãos de todos os lugares, porque ele sabia que essas duas mulheres, apesar de estarem em um conflito entre elas, elas eram mulheres crentes. Isso nos ensina uma coisa: crentes também têm defeitos. Não importa quão santos nós sejamos ou quão ativos nós somos no ministério, muitas vezes nós nos encontramos com problemas. Aqui a Bíblia não fala, Paulo não nos conta, as duas talvez tivessem tido um probleminha, tipo, sei lá, coisa boba, a roupa que usar na festividade, porque a mulher do pastor não quer churrasco no final do ano. Talvez seja isso. Talvez seja algo desse tipo. Mas mesmo assim, Paulo, repreendido seja a Liliane, estou brincando. Mas talvez seja algo do tipo mais complicado. Talvez fosse algo do tipo que os cultos estivessem acontecendo, mas as irmãs não conseguissem mais se cumprimentar ou se falar por causa de coisas que aconteceram. E talvez Paulo estivesse escrevendo, mas ele diz assim: rogo a vocês, eu intercedo a Deus, por favor, resolvam isso. Irmãos, talvez vocês não tenham noção, mas os conflitos interpessoais, eles são muito perigosos à igreja. Não tenham vista grossa para isso. Não façam desdém com isso. Não ache que você pode viver uma vida de, como é que eu posso dizer? De conflito com os irmãos, e que a igreja vai ser abençoada do mesmo jeito. O apóstolo Paulo se preocupa, irmãos, porque ele está dizendo aqui, eu desejo
eu desejo que essas pessoas tenham paz. Paulo está preocupado com a igreja. Uma relação complicada, uma família complicada. Imagina, o marido está brigado com a esposa e ele pensa, a igreja tem nada a ver com isso. Irmãos, é bem verdade que sim. Essa é uma coisa que você deve resolver em sua casa. Mas se vocês são cristãos, não pense que, sendo parte do corpo, a igreja não sinta. De alguma maneira nós sentimos isso, e essas coisas afetam, e o apóstolo Paulo, veja como é importante que essas mulheres voltem a ter aliança, voltem a ter paz, voltem a ter um convívio saudável. Paulo vai dizer assim: e eu peço-te a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no evangelho. Paulo apela ao pastor da igreja, porque Paulo é o pastor principal, ele é o sacerdote, ele é o líder, ele é o apóstolo. Mas havia um pastor na igreja, e ele agora invoca o pastor que ele faça alguma coisa. Por favor, pastor, faça alguma coisa, ajude essas mulheres aí. Eu sei que você já conversou, já tentou, já colocou as duas no mesmo ministério, mas só saiu faísca. Eu sei que você já fez um monte de coisa, mas, por favor, a Bíblia não fala quem era o pastor aqui. A gente não sabe quem é o nome desse ajudador, desse verdadeiro, mas ele era um homem fiel, porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo vai chamar ele de meu verdadeiro companheiro. Então a ideia é que ele seja alguém que corre atrás para resolver, mas agora ele vai atrás com uma carta do apóstolo, dizendo: olha, veja, até o apóstolo já está sabendo da birrinha de vocês, porque uma queria rosa e a outra queria lilás. Irmãos, que coisa terrível. Mas não pense que essa preocupação ela é trivial. Ela é profunda, porque a igreja é afetada por essas pequenas coisas que envolvem a igreja. E muitas vezes você nem sabe, mas por vezes essas coisas às vezes impedem muito o manifestar da graça de Deus no meio da igreja. Ela impede o seu coração de receber a palavra às vezes. Às vezes ela impede você de comer aquilo que Deus está entregando no altar para a sua vida. Você fica com o coração endurecido. Domingo passado, no término do culto, eu orando em espírito dizia: Senhor, que ninguém saia daqui com um coração tão duro que a palavra não encontre lugar para afundar raízes. Que ninguém sufoque essa mensagem com as preocupações da semana, a ponto de matar a mensagem no meio da semana. É importante a gente olhar para isso. Paulo se preocupava com essas coisas. E ele vai dizer assim, o versículo 2, ele continua dizendo: peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no evangelho, e com o Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro. Veja, irmãos, salvos têm problemas. Às vezes a gente vê um conflito na igreja e pensa assim: não é crente não. Não, irmãos, é gente. Sabe por que tem conflito na igreja? Sabe por que a gente tem probleminhas entre nós? Às vezes a gente tem uma discussão mais acolorada, ou temos uma chateação, ou guardamos um ressentimento, ou guardamos uma mágoa. É porque crente é gente, não é bicho. Não é anjo. Crente é gente, ser humano. E essa criatura é caída, cheia de pecados. E o que vai acontecer quando você junta um monte de gente cheia de pecado? Problemas. Mas Paulo tem solução para isso, e nós temos muitas soluções. Porque além do que Paulo escreveu, nós temos a presença do Espírito Santo, que é o selo da igreja, que é o vínculo de todos os santos. Nós falamos de comunhão, irmãos, mas nada é maior na nossa vida do que a comunhão que nós temos em Cristo Jesus. É muito gostoso, o pastor Ricardo falava que a gente vem à igreja para louvar, para estar junto, para vir para o convivendo. É muito legal você sair para comer uma pizza, sair para jogar uma bola, um vôlei, estar junto, comer sei lá, alguma coisa em família. É maravilhoso ter comunhão com os santos, mas o verdadeiro laço da nossa comunhão é o sangue de Jesus.
Por isso, irmãos, o símbolo maior da aliança de comunhão da igreja é o pão e o vinho. Porque é o corpo e o sangue do Cordeiro que nos unifica. É Ele que nos faz um só povo, uma só nação. É Ele que faz de nós a igreja de Cristo. Então, nesses primeiros versículos, Paulo fala disso. E aí, Paulo faz um apelo. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Para de ficar com intriguinhas, né? Resolve, Jesus é a nossa alegria, irmãos. A gente tem Jesus, a gente não pode perder tempo com algumas coisas miúdas, sabe? Algumas coisas que aconteceram, ou algumas coisas que acontecem. Nós precisamos transpassar essas coisas, suplantá-las, deixá-las para fora do nosso convívio. Quem preserva essas coisas, gente que cultiva com isolamento, com maus tratos, com má educação, com indiretas, com mau comportamento, não empresta a sua vida para o Evangelho, antes empresta a sua vida para as obras da carne, para as obras do diabo. E, abro aspas, isso cabe aos nossos casamentos. Isso cabe aos nossos casamentos. Quando nós damos castigo de silêncio, castigos afetivos, castigos íntimos. Já viram isso? Existe. E pior, entre os crentes. Isso é pecado. Mas eu fecho aspas e volto para a pregação, que não é curso de casais, né? Sejam as vossas equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, essa parte é que me chama a atenção na carta. Talvez, eu vou errar o nome delas toda hora, talvez Evódia e Sítique tivesse, assim, chateadas, porque uma estava brigada com a outra e ninguém soubesse. Agora o apóstolo Paulo contou tudo para todo mundo. Fofoqueiro. Mas tem um problema. O problema não é Paulo saber. O problema não é a igreja saber. O problema não é todo mundo saber. O problema é que perto está o Senhor. Jesus sabe. Nós cantamos na escola dominical com as crianças um corinho que diz: Deus tudo vê, escuta também. É isso? Não, a gente canta, só não é desse jeito. Não é, não? Então o que é que a gente canta? Muito bom. É que eu não sou o pastor que conta história nem que canta. Eu sou o pastor que erra. É isso aí que a gente canta para as crianças. Mas o que me chama a atenção é que Ele está perto. Irmãos, e porque Jesus está perto, você deveria ter constrangimento em fazer algumas coisas. E aí eu volto de novo ao casamento, aos filhos, às amizades, ao relacionamento da vida. Jesus está perto. Como é que você tem coragem de falar com a sua mulher com Jesus do lado desse jeito? Você não fala assim quando é o pastor. Às vezes o pastor não está do lado, só porque o pastor está do lado, você fica assim, é bem. Já viram isso, esses videozinhos? Que a visita chega, aí o marido fica, é bem, a mulher fala, é bem. Aí fica aquela doçura. Quando a visita vai embora, o que acontece? Aí fecham a cara de volta. Irmãos, o problema é que você consegue fazer isso porque tem pessoas perto, mas você esquece que Jesus está perto. Como é que você consegue xingar aquele cara que te fechou no trânsito só porque você estava sozinho? Não, você esqueceu. Jesus está perto. Ah, mas
eu mandei ele lá para a rua que pariu. Mas Jesus está perto. O problema é que nós não percebemos. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, Ele veio para perto de nós. Quando nós recebemos Jesus, Ele se aproximou de nós. E Paulo deixa essa frase fechada aqui, ó, entre um ponto e outro. Perto está o Senhor. É como se ele quisesse destacar isso. É como se ele estivesse dizendo assim, cara, fique esperto. Não é porque eu estou falando, é porque perto está. Se eu fosse essas irmãs aqui, eu já resolvia na hora. Já dizia, depois do pastor, depois do apóstolo, agora até Jesus está perto. Difícil. Precisamos tomar cuidado com isso. Sejam as vossas equidades notórias a todos os homens. Irmãos, uma das coisas que me chama a atenção nessa parte é o fato de que Jesus espera que nós tenhamos uma vida pública revelada ao mundo. Ao mundo. Eu falei para uma jovem hoje, e aí? O que você cantou lá no karaokê? O que tinha lá? Ah, tinha Cassiane, Fernandinho. Mas você cantou, né? Não. Irmãos, eu dizia de manhã, nós precisamos ter coragem de expor a nossa fé. Se você não tem coragem de cantar um louvor para Deus em um lugar público, você só consegue cantar aqui na igreja? Sozinho. Se eu te colocar agora lá na Sé, você consegue cantar um louvor para Jesus? Na faculdade, você conseguiria cantar um louvor para Jesus? Você sentaria em um teclado lá ou em um piano da faculdade e tocaria um hino? Na clínica, você cantaria um hino para Jesus sozinho? Não, mas se você canta uma musiquinha que você gosta, eu fico preocupado. Jesus precisa, a nossa equidade precisa ser notória a todos os homens. A nossa justiça, a maneira como nós andamos, a maneira como nós julgamos, a maneira como nós avaliamos, a maneira como nós nos comportamos, ela deve ser notória. Nós não precisamos de coisas secretas. O Evangelho não tem missionários secretos. É lógico que quero dizer que aqui no Brasil, assim, que a gente pode, né? Porque em alguns lugares do mundo não dá nem para falar o nome. A gente sabe disso. Não dá nem para contar que é crente. Mas aqui no Brasil, irmãos, esconder que é cristão, ou esconder a sua fé, ou não mostrar ela publicamente, é uma coisa que envergonha o Evangelho e nega Jesus. A vossa equidade seja notória. Que equidade se nós não temos equidade? A equidade que ele está falando é a de nosso Senhor Jesus, que está em nós. Não andeis inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Amados, toda inquietude nossa deveria ser resolvida com oração. Ah, mas pastor, mas eu oro, e eu não paro de ficar inquieto quanto a isso. Continua orando. Eu fico surpreso quando eu digo para alguém, tira um tempo para orar, e a pessoa depois de 2 dias chega para mim e fala, já decidi. Eu fico dizendo, meu Deus, o senhor só responde ela assim, por que comigo não funciona? Não, porque às vezes eu fico vendo alguns irmãos que eu acho que eles são melhor que Abraão e Davi. Abraão orou e pediu um filho, ouviu a promessa e aguardou, e anos se passaram. Paulo vai dizer que ele roga ao Senhor que tire dele 3 vezes. E ele roga e roga e roga. Mas tem uns irmãos, que eu falo assim, irmão, vai orar. E ele fala assim, orei já, pastor, já sei o que eu quero.
Não, você sabe o que você quer, porque Jesus não deve ter falado, não é possível. Ou você é o alecrim dourado do céu, não é possível. Irmãos, como você é o perfume de Cristo, deve ser isso. Cheirosinho de Jeová. Porque tem coisas que eu não entendo. A Bíblia nos convida, irmãos, a acalmar o nosso coração com oração, com súplicas, com ações de graça. E a Maria pregou sobre isso, eu não quero pregar sobre isso aqui, mas eu queria chamar você a entender isso. O que são súplicas? O que são orações? O que são ações de graças? Se não são coisas que eu faço perante Deus. Primeira oração é sempre a primeira. A orientação bíblica é: entra no teu quarto, no secreto, e ora. Talvez orações, aqui Paulo esteja falando, orações, talvez ele esteja tentando nos ensinar algo sobre a nossa vida particular de oração. Mas súplica, talvez seja algo que nós devemos fazer em função dos outros. Suplicar, nós oramos aqui pela vida da irmã que foi operar, e hoje a irmã, toda hora esqueço o nome da pessoa, eu esqueço o nome dos meus filhos, vou esquecer o nome dos irmãos que eu oro às vezes. A irmã Enia acabou de me falar que, graças a Deus, ela passou pela cirurgia, está bem, mandou agradecer as orações. Aquela irmã que nós oramos domingo passado e temos orado no culto de oração, como é que chama a irmã? Silene. Nós temos motivos para agradecer. Hoje ela está agradecendo pelas orações, porque a oração foi bem sucedida. Lógico, irmãos, precisamos continuar orando pela recuperação? Vamos continuar orando para que Deus recupere a vida da Silene. Mas nós temos que dar graças a Deus, porque a cirurgia foi boa. Ela está bem. Não só ela, como a irmã Vanessa, como a Fernanda, que a gente nem sabia que ia fazer uma pequena cirurgia, porque é secreta, né? Não conta para nós. Mas está bem. Amados, você deve fazer orações, suplicar por vidas, pedir, clamar ao Senhor por necessidades dos outros. Súplicas, normalmente, é aquilo que a gente faz em função de outro também. Eu suplico pelo Gabriel, que Deus prepare alguém para ele. Afinal de contas, eu não preciso, né? Ele está no Salmo: apressa-te, Senhor, em meu socorro. Estou brincando, Gabriel. Veja, e ele está esperando que eu jejue por ele, é ele que quer. Eu vou fazer súplica, quem tem que jejuar é você, meu irmão. Sacrifício é seu, a minha é só a súplica. Eu vou só ao Pai e diz: tem misericórdia dele, Senhor Deus. Faz ele ficar bonitinho aos olhos daquela que ele espera vir. Cega os olhos dessa mulher. Estou brincando. Momento só para a gente descontrair. Mas, veja, irmãos, a nossa vida deve ser acompanhada dessa tríplice oração. E aí ele vai dizer que se nós fizermos isso, quando estivermos inquietos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o meu coração ficará calmo. Eu ficarei dizendo assim dentro de mim: não, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para o teu servo. Vou ficar calmo, não vou ficar suplicando toda hora, não. Eu sei que o Senhor já está preparando todas as coisas. Eu vou ter paciência, a minha alma vai ser confortável, o meu coração e os meus sentimentos, ou seja, aquela agitação sentimental minha, ela vai se acalmar, porque Deus instalará em mim paz. Irmãos, a vida de paz, ela é algo que nós devemos buscar com oração, com súplica e com ações de graça. Com santificação, com desempenho forte em orar e buscar com zelo. A gente não tem muito tempo, eu estou olhando ali o relógio. Vocês me deram o microfone e hoje já passou da hora, pelo jeito, porque não é possível que eu falei tanto assim. Mas Deus olha para nós com esse cuidado, irmãos, em nos orientar a orar e a buscar e acalmar os nossos corações. Irmãos, ansiedade não é algo saudável para nenhum de nós, mas ela existe em nós. Alguns sofrem da doença da ansiedade, outros têm uma personalidade
de ansiedade. Ele é ansioso por conta da sua personalidade. E outros desenvolvem ela. Mas qualquer que seja uma situação, todas elas podem ser resolvidas na oração. Porque Deus guarda os nossos corações e os nossos sentimentos. Então eu faço um apelo aos irmãos, o apelo do apóstolo Paulo: ore. Não andeis inquieto, não esteja inquieto, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas vossas orações, súplicas e com ação de graça. A gente às vezes quer coisas de Deus, não que Deus não saiba, mas que ainda não foi conhecida a Ele. Você não apresentou a Ele. Você precisa apresentar. Você precisa dizer para Deus, você precisa falar para Deus. Você precisa colocar diante de Deus. Por mais, o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre o agradecimento que ele tem pelos filipenses, de como esses homens ajudaram ele aqui no versículo 10. Ele regozija em finalmente revê-los. Ele fala da bênção que esses irmãos fizeram em socorrê-lo, em ajudá-lo. Eu vou tentar ser sucinto, irmãos. Em participar das aflições que ele participava. Gente que são parceiros de aflição. Você já teve parceiros de aflição? Que quando você está doente ou está passando por um problema, a pessoa chega e fala: não, nós vamos orar. Eu contava isso para o Gabriel, um dia nós estávamos indo no carro, que eu pude ver isso na minha juventude, né? E vi isso na minha infância, porque meus irmãos tinham amigos de oração. Por vezes eles se encontravam na minha casa, na casa de alguém, sabe para quê? Para orar. E quantas vezes eu não vi, irmãos, o céu descer naqueles quartos de oração, e eram só jovens, mas eu via a presença de Deus ali, e eles eram jovens pecadores e cheios de defeitos, mas eles se juntavam com os amigos deles e iam para o quarto orar, cheio de problemas, e ficavam discutindo um monte de coisas, às vezes até errado, falando mal de algumas coisas, mas o que me chamava a atenção é que eles sempre estavam marcando de orar. A gente tinha um amigo, tem um amigo, que ele sempre dizia assim: se você não estiver bem, chega aí, cara, vem aqui em casa, vamos orar junto. E ele convidava a gente para orar, e era gostoso isso. Hoje, irmãos, as pessoas quando estão mal querem ir para um happy hour, querem ir para um lugar para descontrair a cabeça, querem fazer uma viagem, querem ficar, sei lá, mas não querem orar. Nada vai resolver os conflitos do seu coração se você não adotar uma vida de oração. Esses amigos de Paulo eram pessoas que ajudavam ele, participavam com ele. Quando ele estava em Tessalônica, esses amigos estiveram junto com eles. Isso é maravilhoso de ver. Isso é interessante de perceber que na vida desses homens, eles tinham relacionamento de auxílio. Eu quero ter relacionamentos de auxílio. Pessoas com quem eu possa confiar que se um dia eu precisar, elas estarão ali para me socorrer. E isso deve se desenvolver na igreja, talvez não entre todos nós, mas se de repente um de nós aqui tiver com um conflito, uma dificuldade para pagar uma conta de luz, será que nós não conseguimos juntar um dinheiro para pagar a conta de luz desses irmãos? Irmãos, se nós não pudermos fazer nem isso, nós teremos que rever a nossa fé em Cristo Jesus. É óbvio, pastor, a gente vai ficar pagando a conta do irmão enquanto ele fica tomando açaí? Não, nós vamos sentar para entender o que está acontecendo com ele. Porque se o cabra fica gastando dinheiro com açaí e não pagar a conta de luz, ele tem que arrumar a conta da vida dele. Mas nós estamos falando de pessoas que precisam de verdade, irmãos, cuja situação às vezes está apertada e nós podemos socorrer. Amados, a gente precisa ter amizades que podem nos ajudar nas aflições. E se você não encontra isso na vida, Deus quer preparar pessoas para andar com você assim. Paulo encontrou na igreja de Tessalônica. Paulo não encontrou no boteco. Paulo não encontrou no futebol. Paulo não encontrou no trabalho. Nem mesmo enquanto ele produzia tendas. Porque lembra, Paulo ele produzia tendas para se sustentar. Ele não encontrou lá, mas ele encontrou na igreja de Filipe. Que nós possamos encontrar aqui em nosso meio. Paulo vai falar de muitas outras coisas, mas eu queria chamar a nossa atenção sobre o cuidado e o chamado que ele tem a gente zelarmos pelos nossos pensamentos e por nossa mente. E isso é um cuidado que talvez eu e você não temos prestado atenção.
O versículo 8, ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos, o que mais? Quanto ao mais? Quanto a todas as outras coisas, quanto à vida. Como quando você trabalha, como você vive, como você casa, como você não casa, como você namora. Quanto ao mais, irmãos, olha a receita do apóstolo Paulo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Como a gente... Eu fiz uma pesquisa rápida, é lógico que isso requer um estudo mais profundo, mas dizem, né, um site de ciência que eu vi, que um homem consegue pensar entre 50 e 70 mil pensamentos por dia. Já parou para pensar? Entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. Eu te pergunto uma coisa: quantos desse envolve Jesus? Envolve a Bíblia? Envolve o reino? Envolve as coisas do céu? Porque Colossenses vai nos convidar para pensar nas coisas de cima, lembra? Colossenses vai dizer: antes pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Mas eu não quero julgar você, mas eu fico pensando, será que nós pensamos em Jesus? Digo mais, pensamentos são muitos. Se são 70 mil pensamentos, é muitos. É possível que boa parte deles não tenha Jesus neles. Porque alguns são instintivos, tipo você pensar na caixa, se está saindo som nessa caixa. São coisas que são instintivas, são impulsionais, são pensamentos às vezes que vêm vazios na mente. Então são muitos pensamentos que, se a gente for fazer uma peneira, eles nem interferem na nossa vida. Mas dos que interferem mesmo, a pergunta que eu faria é: quais são os que envolvem a palavra de Deus, o louvor a Deus, a Bíblia, Jesus? Quantas vezes Jesus é razão de pensamento no seu dia? Mas se pensamentos são muitos, então vamos pensar em palavras. Um estudo rápido diz que as mulheres falam mais de 16 mil palavras. É bastante, não é? Você pensar, os homens devem falar menos. Não, os homens falam em média de 15 mil. Mais de 15 mil. Os homens estão falando bastante mesmo. A pergunta que eu faço é: todas essas palavras que você fala... E vamos pensar em fala, no sentido também das que você escreve na internet, no celular. Quantas delas envolvem Jesus? Quantas delas envolvem a graça? Quantas delas envolvem a palavra de Deus? Paulo diz para nós pensarmos nessas coisas. A Suma de Tomás de Aquino, irmãos, vai ensinar uma coisa interessante quando você estuda ela. Ele vai ensinar uma coisa, que virtude é uma coisa que só se torna real quando nós praticamos. Ninguém tem virtude naturalmente. Virtude não é uma coisa que é natural em nós. Ela se torna virtude depois de um hábito. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa honesta, você só consegue ser uma pessoa honesta se você tiver a oportunidade de praticar desonestidade, aí você vai e pratica honestidade. Aí você tem de novo outra oportunidade, você pratica honestidade. E aí você de novo pratica. E intencionalmente você pratica todas as vezes que você está sujeito a praticar uma desonestidade. Depois de muitas vezes praticado isso se torna uma virtude em você. O hábito de se praticar algo correto vai te levar a uma virtude, a adquirir uma virtude. Tomás de Aquino vai ensinar em sua Suma Teológica que se você quiser assumir na sua vida algumas virtudes, pratique. Pratique o bem, por exemplo, só o bom. A bondade só será uma virtude na sua vida se você exercer bondade. Às vezes a gente vê pessoas perguntando: mas pastor, você acha que eu sou uma pessoa boa? A pergunta não deveria ser feita para mim, ela deveria ser feita para a sua consciência. Veja o quanto de bondade você praticou essa semana.
Veja quantas oportunidades você teve de ser bom e você foi bom. Você foi bom com seu irmão, você foi bom com sua mãe, você foi bom com seu pai, você foi bom com seus filhos, você foi bom com sua esposa, você foi bom com seu colega de trabalho, você foi facilitador, você não foi dificultador, você foi alguém que facilitou a vida dele, não atrapalhou a vida dele. Isso vai se tornar uma virtude. Eu trabalho com um rapaz, um jovem, que ele tem essa virtude. Ele adquiriu isso e ele exercita isso. É interessante, porque ele faz isso para poder, de propósito, para poder adquirir isso. Eu já perguntei para ele, por que você toda hora quer me servir? Por que eu estou comendo, você pergunta se pode lavar o meu garfo? Por que você pergunta se pode lavar o meu prato? Porque a gente come lá agora estou comendo lá em Itaquá, e aí todos os dias ele pergunta, já comeu, Adriano? Quer que eu lave o seu garfo? Irmãos, é impressionante isso. Eu perguntei para ele, por que você faz isso? Ele disse, é porque eu quero adquirir esse bom hábito de fazer o bem para as pessoas. Eu falei, que legal isso. Você sabia que isso está na Bíblia? Apesar dele ser ateu, eu disse, você sabia que isso está na Bíblia? Ele disse, não sabia. Eu falei, então, deixa eu te ensinar um negócio. Aí a gente começa e eu estou pregando para ele. Amados, é importante que a gente entenda que a prática do bem vai imprimir em nós uma virtude que você deseja. Pastor, eu quero ter a virtude de pregar. Então começa a pregar. Mas começa a pregar. Mas prega a tempo e fora de tempo. Faça as coisas. Comece a exercitar isso. E isso se tornará uma virtude em você. Eu tenho visto a graça de Deus me convidando a orar por milagres nos últimos dias. E eu tenho insistido nisso. Domingo passado chamei a Vânia, tenho orado pelas pessoas e tenho feito isso como um desafio de fé. Pastor, e se você orar e a pessoa não for curada? Eu vou continuar orando. Eu vou para casa, vou orar. Nós estivemos, né, Gabriel, na casa da irmã lá, né? A irmã estava com cólica renal. Chegamos, ela estava deitada, mal se levantava, deitada de lado. Levantou para atender a gente num culto de doméstico que nós fomos fazer. Eu, o Gabriel e o Gustavo. E quando eu fui orar por ela, eu falei, Senhor, eu quero que essa mulher não sinta dor agora, em nome de Jesus. E como eu estou muito ousado, eu terminei de orar, perguntei, e aí, irmã, como é que você está? Ela estava já, né, Gabriel? E ela disse, pastor, passou a dor. Pastor, eu estava num negócio, eu não estava conseguindo ficar direito. Impressionante, passou a dor. Falei, glória a Deus, eu vou continuar orando, para que nunca mais volte em nome de Jesus. E nós temos que exercer isso. E eu quero essa virtude de orar por pessoas e elas serem curadas. E eu vou exercer isso quantas vezes for necessário. Porque, irmãos, a palavra nos diz que com Ele, com Cristo, o Senhor também nos deu todas as coisas. Mas a gente está achando que todas as coisas é carro, casa, casamento, dinheiro. Não, todas as coisas é toda a virtude do Altíssimo. Nós temos que fazer uso dela. Então eu estou sem medo nenhum. Ah, pastor, mas tem um irmão doente, me chama que eu vou orar. Ah, mas eu quero orar mesmo. Por todas as situações. E se não acontecer, eu vou continuar orando. E Deus sabe todas as coisas, irmãos. Quem opera é Ele, não sou eu. Mas não é porque Ele não faz que eu vou desistir de orar, porque a minha função é continuar praticando a fé. E para terminar, irmãos, ele vai encerrar cumprimentando a igreja, falando da abundância, e ele vai dizer uma coisa interessante a respeito dele. Ele convida a gente, ora, versículo 10, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança. Aí ele vai contar algumas coisas aqui do prazer dele. Mas ele vai dizer assim, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É desnecessário ensinar os irmãos
que esse versículo colocado nos carros e nas coisas, e no nome da empresa, e no chavão da vida, ele é um versículo de vitória. Porque a Bíblia, acho que os irmãos já sabem disso. Mas o que Paulo está dizendo é que a experiência de vida e o contato com as dores e as dificuldades e as coisas que aconteceram, deu para ele uma confiança tal que ele pode todas as coisas em Cristo Jesus. Eu consigo, irmãos, conviver bem com pessoas que eu orei e não foram curadas. Eu consigo conviver bem com pessoas que eu orei e foram curadas. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Eu sei passar a necessidade. Eu preciso saber viver, irmãos, esse mundo. E o mundo há de mudar de muitas maneiras. Mas em todas as coisas eu posso ser mais que vencedor se Cristo Jesus estiver comigo. Eu não quero terminar com uma notícia ruim para você. Pelo contrário, eu quero terminar com essa parte que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, você pode enfrentar coisas mais difíceis que tem hora que você acha que não suporta mais. Ah, eu não suporto mais, pastor, o comportamento do meu filho. Ah, eu não suporto mais o comportamento do meu marido. Ah, eu não suporto mais a dor que eu estou sentindo. Eu não suporto mais passar por isso. Irmãos, vocês podem. O seu problema é que você não aprendeu a ter contentamento em Cristo Jesus. Porque quem está contente com Jesus pode todas as coisas. Pode todas as coisas. O poder aqui não está no fato de que eu adquiri uma capacidade, mas está no fato de que eu aprendi a ter contentamento em Jesus. E um dos maiores erros da igreja atual é que ela não é contente com nada. Você pode ver. A gente vem para um culto que o violão deu uma quebradinha, ou que o irmão que estava escalado para tocar não veio, ou que desafinou, ou que a gente não tem, às vezes, uma coisa, aí o culto já fica meio, o pessoal já fica, a gente não aprendeu. Sabe, quando o violão quebrar, é a hora da gente aumentar o tom da nossa voz. Quando o irmão não estiver aqui com a guitarra, é hora da gente soltar a nossa garganta. Se não tem efeito com a guitarra, tem efeito das nossas vozes. Vamos preencher o nosso culto com glória a Deus, com aleluia. Ah, mas o silêncio fica mortal na igreja, porque você não está glorificando. Abre a tua boca, diz santo é o Senhor. Ou você só diz santo quando o ministro aqui na frente diz, vamos dar um glória, irmão. Aí você dá glória. Irmão, isso aí não é. Até papagaio faz. E a igreja não é um treinamento de papagaio para repetir coisas. A igreja é uma reunião de santos que estão satisfeitos com seu Deus e glorificam o nome dEle. A gente precisa aprender sobre isso. Por isso, quero insistir, nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Lembra que semana passada eu disse, Paulo sentou a gente e diz, você está seguro? Hoje eu estou dizendo para você, senta aí. Paulo está dizendo para você, você pode todas as coisas, porque Jesus te fortalece. Você pode todas as coisas. Você pode trabalhar 7 dias na semana, você pode trabalhar 24 horas, porque Deus é poderoso na sua vida. Não que você precise, irmão, mas Deus é poderoso. Você suporta todas as coisas, não porque você é resiliente, é capaz, mas é porque a sua satisfação está plena em Jesus. O que mais você pode querer? Você encontrou o seu amado. E o seu amado é seu. E você é dele. Cantares vai dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E esse é o prazer da noiva. Que Deus abençoe a sua vida com isso. Já passei muito do horário. Que a palavra de Deus possa falar no seu coração. Eu quero te convidar para nós ficarmos em pé. Né? Paulinho, você pode ficar sentado. Amém? Que a Bíblia nos ensina é a buscar essa satisfação com Jesus. Eu ouvi do Gabriel essa semana que se tem uma coisa que Deus ensinou para ele é que é possível ser feliz só com Jesus. Isso é maravilhoso ouvir de um jovem. Não preciso estar em uma relação. Pessoal, não preciso disso, não preciso daquilo. Jesus para mim é suficiente. Isso é maravilhoso de ouvir de um jovem. Nós precisamos. Sabe por quê?
As nossas carências nos colocarão em muitos barcos furados. As nossas carências nos colocarão em situações que nós não deveríamos estar passando. E a gente está dizendo: Deus, por que eu estou passando isso? Porque você não sabe esperar no Senhor. Você sente vontade, você vai e faz. Você fica carente, você vai e entra na relação. Você rapidamente assume coisas. E Paulo está dizendo para nós que os nossos sentimentos estão guardados em Cristo Jesus. Mas isso só é verdade para quem está satisfeito com Jesus. Eu te convido a buscar satisfação em Jesus, irmãos. A encher seu coração de Jesus a ponto de você falar assim: Senhor, se o Senhor vier agora, seria a razão mais feliz da minha vida. Não importa se eu não conquistei nada, o importante é ter o Senhor. E se eu não conseguir nada, Senhor, se eu não conseguir ter uma faculdade, se eu não conseguir ter um casamento, se eu não conseguir ter filhos, se eu não conseguir, ainda assim eu estarei satisfeito com o Senhor. Porque eu encontrei o meu amado. Que Deus possa fazer isso na sua vida.